Well, Flavio was a young guy with a lot of big ideas. I think he had a great style. I think he was one of the first Brazilian guys that I knew of sort of the second generation of Brazilian surfers with a great style. You know, first you had Pepe and Octavio, Paula, Ricardo Boca, Rico, and then you had nothing. Eu acho que eu faço parte de uma geração que viu um acontecimento no Brasil. O surf começou a ganhar uma dimensão de mídia nacional e de intensidade de mercado que foi criando uma série de novas alternativas. Eu acho que eu faço parte de um movimento onde isso tudo começou a ebulir. E eu percebia que os surfistas que nós tínhamos da geração de 70 e 80, no início de 80, ainda eram muito ligadas a essa imaginação de que nós surfamos bem, mas esses gringos são excepcionalmente muito bons. Então esse mito todo tinha que, na minha cabeça, não colava, entendeu? Eu falei, bom, eu tenho que começar a trabalhar com gente muito jovem. E comecei a pensar, comecei a idealizar como eu trabalharia, como eu faria novamente, montaria novamente uma equipe, mas pensando em gente mais experiente, como influência, mas buscando gente muito jovem. Nasci em Blumenau, em 1971, no dia 19 de abril. Meu pai e minha mãe assim levavam uma vida até num certo contraste da educação antiga, né? Super ortodoxa e cheia das suas manias e costumes. Tanto o meu pai quanto a minha mãe foram as ovelhas desgarradas da sua família, assim, entendeu? Cada um foi o cara que saiu para viajar, né? Flávio Padarates nasceu em Blumenau há 21 anos e ainda criança se mudou para Balneário Camboriú, a principal surf city do sul do país. Morando na cara do gol, quer dizer, perto da praia, Teco e os irmãos logo descobriram os encantos das ondas. Ele explica como foi a primeira vez. Eu peguei a prancha, eu peguei uma espuma assim, fui correndo sem querer, até hoje não sei explicar, eu tentei subir na prancha, né? Já fiquei em pé na prancha e já fui cortando pro lado, já parecia que eu já tava andando de skate. E aí começou o surf pra mim. Uma vez conversando com um amigo meu, um grande amigo meu, o Jordão Bailo, que foi juiz do Brasil durante muito tempo, e nós éramos amigos desde Santos e morávamos lá, e comentando com ele, poxa, estou pensando fazer uma equipe de garotos jovens, ter alguma pessoa que a gente possa trabalhar consistentemente numa carreira de futuro. Ele falou, olha, esse final de semana passado eu estive em Camboriú, eu vi um galeguinho, um garotinho surfando, cara, ele surfa pra cacete, e me parece uma pessoa muito bacana. Eu falei, ó, o outro final de semana vai ter novamente um campeonato em Camboriú, porque você não vai lá dar uma olhada. O Teco, ele é o cara de Balneário Camboriú, né? E a gente tinha o circuito catarinense de surf, que foi a mola propulsora que projetou o Teco, na minha visão, para o mundo, né? Eu acho que o Teco sempre foi um tremendo surfista, a família Padarates toda, né? Tinha o Charles, o Teco e o Neco. Porque já desde aquele tempo, o Teco Padarates já surgiu muito precocemente como um fora de série. A técnica, o approach, o surf já de gente grande apontava para um futuro campeão, um futuro top não só do surf brasileiro profissional, como do surf mundial, né? 2 meses de prancha de fibra eu já estava competindo, cara. 2 meses eu ganhei a prancha no Natal, em fevereiro eu já estava competindo. Em março, abril eu já era líder do ranking, cara. Catarinense, Mirim. Dali eu fui uma atrás da outra, foi um rolo compressor. Logo o Avelino me encontrou lá na praia, lá em Camboriú. Teve a famosa conversa que mudou o futuro do surf brasileiro naquela conversa, entendeu?
vez que eu encontrei com ele foi na praia durante um campeonato. Era o segundo campeonato que eu corri, o terceiro campeonato que eu corri. Ali no campeonato eu fui chegando perto, quis conversar com ele, quis saber um pouco do que ele pensava e tudo mais. Num determinado momento eu falei assim... Eu viajei o mundo inteiro, fiz uma estadia na França, uma na África do Sul, uma na Austrália, no Havaí, na Califórnia, e ele voltou com uma ideia na cabeça de que um brasileiro podia correr o circuito mundial, podia virar top, podia ser até campeão mundial. Mas tinha que ser criado esse cara. E ele achava que eu podia fazer esse trabalho, porque eu era um cara inteligente, eu poderia falar inglês facilmente. Ele acreditou que por eu ser loirinho, de repente eu poderia ter uma entrada melhor como gringo. E depois eu vou te levar para Califórnia, tu vai ter que morar nos Estados Unidos 1 ano para tu poder aprender a falar inglês. Que quando você completar 18 anos de idade, você vai entrar no circuito mundial e competir contra o Tom Carroll e o Tom Curry. Quando eu falei para ele dessas possibilidades, ele olhou para mim e falou assim: você acha mesmo que pode dar certo? Eu falei: eu acho, cara, acredito mesmo. Ele falou assim: eu também acho. Os olhinhos dele brilhou, o meu brilhou, a gente falou: pá, vamos embora, brother. Só que na semana anterior, o Paulo Pequeno, um outro shaper da Marbella Surfboards, já tinha falado comigo, já fazendo minha prancha. Quando o Avelino veio falar comigo, eu falei: pô, não vai dar, cara, eu já dei minha palavra pro cara. E o Avelino fala até hoje que foi isso que conquistou ele, assim, porque um moleque de 12, 13 anos de idade falou: não, eu dei a minha palavra pro cara. Era uma coisa meio engraçada, né? O que esse garoto tá falando, essas coisas assim, não sabe nem o que é a palavra, quanto mais a dele, né? Quando ele falou isso pra mim da primeira vez, eu falei: bom, palavra é uma coisa muito importante, é uma das coisas que eu valorizo bastante, então não vou querer removê-lo dessa palavra que ele deu lá atrás, né? Aí ele falou: então tá, daqui a 6 ou 8 meses a gente volta a conversar. Passou-se aqueles 6 ou 8 meses, foi ele quando ele me encontrou na praia. Eu entrei em contato com a mãe dele naquele mesmo dia. Na época eu trabalhava numa loja e eis que de repente o Avelino Bastos chega, entra na loja todo sujo de areia, barbudo, cabeludo e não sei o quê, que queria falar comigo a respeito do Teco. E eu estava no meu local de trabalho, eu disse: não, então vamos marcar. Eu sempre fui muito certa, muito corretinha, muito tchatchá. Então eu marquei com o Avelino para ele ir na minha casa à tarde para a gente sentar e conversar. Ela que levava eles para os campeonatos, ela muito companheira e uma mulher assim que fez a grande diferença do apoio deles, sabe? Ele acolheu os meninos no que eles gostavam de fazer naquele tempo. E o Avelino me veio com a história de que queria patrocinar, de que ele ia cuidar do Teco, que não sei o quê. Ele me pintou um mundo tão grande para o Teco, que em princípio me assustou. Porque surf na época era visto como um esporte de baixa categoria. Era malandro de beira de praia, era drogadito. Era de outro mundo aquela conversa. A gente nem imaginava que aquilo seria possível, alguém fazer aquilo. E de repente o cara tava com aquilo convicto na cabeça. E ele achava que olhou pra mim e falou: é, você é o cara que vai fazer isso. E eu não sei porquê, mas eu segui o caminho dele, cara. Stay by my side and I will say that you're mine, the word is fine. Under the sun I am and I was... 2 dias depois, o Davi Usadel me ligou falando: ó, cara, eu vou te pegar na tua casa, a gente vai lá pra Floripa conhecer a fábrica, tu vai entrar na nossa equipe. Pô, eu fiquei nervoso pra caramba, virei mó babaca no colégio, falava com todo mundo. Cara, sei lá o que aconteceu comigo, eu não sabia expressar o que significava aquilo, porque, cara, eu jamais imaginei que pudesse uma trocar o Brasil, era uma prancha muito irada, entendeu? Conheceu com 14 anos na Praia da Joaquina, num evento, né, campeonato surf. E ali a gente já começou a ficar amigo da turminha toda e tal. E logo em seguida viajou pra Califórnia, foi fazer high school.
acontecer aquilo, né? De um surfista se aventurar para outro país e buscar a experiência dele lá. Mas foi muito legal, cara, porque primeiro como moleque, 16 anos, ir pra Califórnia sozinho, morar, trabalhar. Eu aprendi nesse ano que eu passei lá na Califa uma coisa que eu falo até hoje. Brasileiro, para ser campeão mundial, tem que virar gringo, meu. No começo eu fui para San Diego, eu fui morar com o Atlas Bruce, aquele fotógrafo da Inside. Isso aí, depois eu consegui uma família para morar lá em Huntington Beach mesmo. No começo, as pessoas me tinham como meio alienígena, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo foi legal para acordar para esse pensamento deles, né? Os gringos pensavam sobre o brasileiro de uma maneira muito equivocada. Ali era a minha chance de mudar aquela opinião, né? E foi esse desejo de dar um belo chute na bunda dos gringos, na casa deles, que surgiu essa nossa vontade de vamos arrebentar a boca do balão. Então vamos morar fora do país, vamos aprender a administrar essa sensibilidade de querer voltar para casa, aprender a enxergar os gringos antes de chegar o seu momento de fazer a diferença, como é que de fato eles pensam. I've known Teco a long time. I remember when he first came to California. He was a kid. I think he was like 15 or something, and he showed up in Huntington, started surfing some of the contests, our NSSA contest. It was amazing how fast of a surfer he was. You know, he was just, everyone was blown away. Like, this kid from Brazil was so quick, and you could see he was going to be on the tour for sure through the years. And eu até então estava achando que ia ser uma trip, né? Que eu ia para lá, pegar onda, passar um tempo, conhecer a Califórnia, viajar, competir. Eu só queria competir, né, cara? Eu só queria entrar na água nos campeonatos. Na Califa, assim, nessa época, eu tava tão acelerado que nada tava na minha frente, cara. Eu lembro, lá tinha o Todd Miller, tinha o Shane Bashin, que eu prestava atenção, e o Rob Machado, que eu ficava olhando. Eu não acreditava, eu ganhava todos os campeonatos Open e ele ganhava Júnior. Eu tinha a mesma idade que ele, eu falei, o que esse cara tá correndo a Júnior? Por que ele não tá correndo a Open? Por que ele não tá competindo comigo? E eu queria correr a Júnior e o Avelino não deixava. O Avelino falava, não, cara, tu não vai correr a tua categoria, tu vai treinar com os caras que são melhor do que você. Na Califórnia mesmo, foi uma exigência minha de que ele tinha que correr as categorias acima dele para que ele se preparasse para onde ele estava indo. Porque no ano seguinte, logo em seguida, ele teria que subir de categoria. O surf não era profissional, tava se conhecendo a profissão, mas tipo assim, o Avelino era um cara totalmente metódico, assim, totalmente profissional. O cara aqui, né? Meio que o pai dele, assim, porque por um bom tempo eu convivi muito mais com o Avelino do que com o meu sogro, né? O seu Padanates, o seu Percy, ele é uma pessoa um tanto mais pragmática do ponto de vista do que poderia ser aquela carreira, que ele não acreditava que isso podia dar certo. Imagina para um pai que sempre tinha por valores que filhos tinham que estudar para ser alguém na vida. Aí um filho teu chega e diz que vai ser surfista. Você imagina o contrassenso, né, para a época. Isso nos colocou numa responsabilidade de ser muito corretos no que nós estávamos fazendo, ser muito objetivos, planejar, implementar, empreitar uma carreira, entendeu? E era legal a vida ali, mas era uma ralação, né, cara? Acordava todo dia cedinho, ia trabalhar de bicicleta, voltava, dava um ranguinho, dava uma caidinha no mar, voltava, pegava a bicicleta e andava mais um monte pra chegar na pizzaria. E quando, sabe, chegava no final de semana, sobrava um dinheirinho pra pagar a inscrição do campeonato e ia correr o campeonato com a gasolina que os amigos pagavam. E de repente eu olhava pro Brasil e todos os meus rivais ali, o Tatuí, o Zé Paulo, o Fabinho Gouveia, os caras tudo com patrocínio, já ganhando um saláriozinho. E eu ralando, não tinha nada, cara. E eu tava revoltado com aquilo, assim, era uma humilhação muito grande, entendeu? Eu ganhava daqueles caras e, pô, no entanto, eles é que tinham os patrocínios. Aí o Avelino me aplicou, acho que a primeira grande lição que eu, graças a Deus, eu aprendi. Ele falou, cara, eu tô te fazendo isso pra você aprender a dar valor ao dinheiro, cara. Porque quando você ganhar dinheiro, isso vai subir pra tua cabeça. Então tu vai aprender a dar valor a cada centavo, que tu trabalhar, que tu der o gás, que tu, sabe, chorar à noite porque não tem o que comer direito, porque não trabalhou, não vendeu, entendeu? Gastou dinheiro aí pro campeonato e ficou na roubada. Porque aquilo ali vai te ensinar a dar valor a toda a conquista que tu tiver dentro d'água. Quando ele e o Avelino
planejaram, né, o trabalho que eles iam fazer, eles deixaram um exemplo, né, de um caminho que poderia ter seguido, né? Então ele foi o primeiro cara que realmente teve um plano, vamos dizer, um plano de carreira, né? Foi trabalhado, aprendeu a falar inglês, foi para fora estudar, para conhecer melhor os gringos, né? E eu acredito que isso refletiu em toda a carreira dele. Quando eu fui pra Califa, eu consegui que ninguém me levasse a sério, cara. Que eu cheguei lá e passei ele o rodo, entendeu? Eu ganhei quase que tudo quanto é campeonato que eu corri lá, cara. A gente organizava o começo do circuito da antiga Brasa, que era a Associação Brasileira de Surf Amador, e estava todo mundo em Polvorosa para fazer o campeonato, as seletivas para o campeonato de Porto Rico, para o Mundial de Porto Rico. Isso foi em 1988. E naquela época, uma das poucas unanimidades que se tinha é que o Teco não precisaria participar das seletivas. Ele na época estava morando nos Estados Unidos, tinha ido para lá com o Avelino Bastos, e todo mundo falou, bom, uma vaga é dele. Ele era um cara que ameaçava diretamente qualquer profissional que ele pudesse competir com ele. Ele era um surfista exemplar no ponto de vista de competição e devorava baterias, né? Eu acho que eu fui o único surfista que teve uma vaga reservada no time brasileiro para ir para o Mundial sem ter que correr o Campeonato Brasileiro para me classificar, entendeu? Entrou como wildcard, falou, o Teco tem que estar e vamos formar a equipe. Essa equipe de 88 foi uma equipe mágica, onde talvez a pessoa que mais se conhece dessa equipe hoje em dia é o Fábio Gouveia, que foi campeão mundial amador em Porto Rico. Aquele ano que o Brasil deu um boom, teve o Mundial de 88, né? Que teve o Fabinho campeão, o Teco, ele foi na semi da Júnior. E o campeonato mundial era uma coisa amador, era uma coisa engraçada. E haviam regras malucas aí do circuito mundial, como eu te falei. Todo o circuito era feito para que outros países não desfrutassem de todas as possibilidades, né? Se fosse no formato atual, ele teria sido campeão daquela etapa em Porto Rico, na Júnior, tranquilamente, que ele era, sem dúvida, o melhor surfista da competição. Só que na semifinal, lá, eles fazem um ranking, aí fazem 2 semifinais, né, que eram 8. Naquela semifinal eu não consegui achar as zonas, era um mar bem pequenininho e eu perdi para um australiano. Não consegui achar as zonas, eu perdi por 0.1 na papeleta do juiz brasileiro, foi o que mais nos aproximou. 1/10. E não passou para a grande final. Ele era o virtual campeão desse campeonato também. Foi ali que eu entendi que o Avelino talvez tivesse razão. Eu podia ser campeão mundial, podia estar lá no circuito mundial, porque eu ia lá ganhar todos os gringos que eram meus ídolos. Pô. De repente havia uma chance ali, entendeu? Mas isso foi uma coisa que também me conquistou, assim, essa coisa de, né, porra, ele é um cara que vai pro mundo. Eu também quero.
Ah, todo mundo vai falar de Teco, vai falar de Fabinho, vai falar de Fabinho, vai falar de Teco. Pô, a gente construiu uma carreira junto, mas ele com o estilo dele, eu com o meu. A real é que o Alfio só me patrocinou porque o Fabinho, ele queria que o Fabinho fosse ao circuito mundial e o Fabinho já tinha avisado que sozinho não ia. Ele já estava sendo preparado para correr o circuito lá, mundial pelo Avelino. E eu tava vindo, né, querendo ser surfista, mas não tinha um esquema armado, né? E eu sabia que eles estavam buscando patrocínio para isso, e o jeito que eu resolvi acertar a vida do Fabinho foi contratando o Teco. Para mim viajar sozinho ou com outro parceiro que não falava inglês, iam existir várias roubadas, né? E aí isso aí foi uma grande facilidade, cara. Nós estávamos indo fazer o circuito mundial. A Hang Loose foi o patrocinador, mas eu acho que o Alfio teve uma visão também bem importante de fazer essa dupla funcionar. O Alfio deixou claro que não tem essa de ter que conquistar campeonato, não. Vai lá, cara. Vai fazendo o teu trabalho, a hora que faltar dinheiro, liga pra nós. Pra mim isso mesmo. Acho que não tem mais patrocínio assim como tinha antigamente, né? Ó, pode ir lá, cara. Fica num lugar legal, fica só vocês dois, não precisa gastar demais, mas a hora que acabar, dá uma ligada que a gente manda mais dinheiro. Já pensou se fosse assim hoje? Tem, mas é diferente. Se fosse assim, né? Hoje. Tem mais diferente. Sorte que foi com 2 cabos ajuizados. Ei, isso não é o rap, ó, rap pro forró? Cadê a sanfona, DJ? Aí tá. Eita porra! Ah, não dá pra fazer alguma coisa muito séria quando juntar nós dois juntos. Você vai fazer um negócio mas bagunça, todo mundo fazia bagunça, né, velho? A gente foi pro circuito pirralho, sem muita gente, na real. Fabia and Flavia, when they came on the scene, I think they showed the world that Brazilians could be as good as anyone else, because their surfing was at a very high level. Foi brilhante ver esses meninos nascerem para o circuito mundial. Ali acho que o Brasil ganhou uma nova identidade. Ali o Brasil acreditou que era possível, de fato, ser alguém. A gente não era só alguém aqui dentro, a gente era alguém aqui fora. Foram ganhando bateria em cima de bateria, mostrando um surf extremamente moderno e tendo a audácia de brilhar na casa dos outros. Flavia came second in the Gunston 500, Fabia won an event in Australia. So for the first time, Brazilian surfers, while before they were good, now they were like world class. Você pode ver nos records, né, nos arquivos do surf mundial, sempre teve uma vitória minha seguida da dele, e sempre teve uma vitória dele seguida de uma minha. A gente ganhava sempre um perto do outro, porque aquilo mexia com o outro, entendeu? Quando um ganhava, o outro ficava feliz sabendo que ele era o próximo, entendeu? Não só porque ficou feliz pelo amigo, ou porque tava disfarçando a dor de cotovelo, entendeu? Ficava feliz porque, cara, ansioso, falando, cara, agora é minha vez, sabe? Desculpa. Rivalidade sempre rola, velho. Tipo assim, tem a rivalidade dentro da amizade, porque tu imagina, pô, 2 caras seguindo o mesmo objetivo, com o mesmo patrocinador. Cara, o Teco sempre foi muito competitivo. Ele sempre será muito competitivo em tudo. Então essa rivalidade de bateria, ele levava pra dentro d'água, e hoje eu posso falar que ele levava pra areia também. Ele não deixava na água não, ele queria vencer, era no ping-pong, era na onda, era na bateria, era como o melhor surfista brasileiro. Então essa rivalidade vai existir sempre com quem andar do lado do Teco. E de certa forma isso aí foi positivo pra caramba, porque, pô, era um puxando o limite do outro, sacou, velho? They were like the two to deal with at that stage. I think it was good because they got to travel together also, and they bounce off each other, you know, which helps. Instead of one person being out there, the only Brazilian sort of on tour and being a little bit alienated, they were good to be able to work together. Aí era engraçado, a nossa frase é o seguinte: I do the talk and you do the walk.
Ou seja, eu reservava as casas, fazia check-in, coisa, preenchia ficha, trocava assento de avião. Só que o Fabinho carregava todas as pranchas, mala, amarrava as coisas no rec. Quantas entrevistas eu traduzia pra ele? Eu perdia a bateria, ele vencia e eu ia lá e ainda tinha que traduzir a emoção dele pra coisa. Today, man. How was that for you? Need to advance this one to continue the competition. Na real, eu até fiquei um pouco prejudicado, porque, pô, às vezes, né, o bicho ia lá, dominava a situação e eu, pô, não, acabava falando menos, né? Às vezes, porra, eu chegava em casa e ele tava dando um trato na minha prancha, cara, sem eu ter que pedir, entendeu? Isso era muito legal, existia essa cumplicidade entre a gente. A gente tava ali só podia contar um com o outro, cara, não tinha mais ninguém pra pedir ajuda, pra trocar uma ideia, não tinha, entendeu? Não conhecia ninguém, então a gente era muito irmão, assim, irmão briga, né, lógico, todos os irmãos brigam, e a gente brigou também. Então, na verdade, quando o Fabinho e Teco se uniram, eles não se conheciam e eles entraram juntos no mesmo barco, viajando, sentaram um do lado do outro no avião, foram para lá, tinham que ficar 2, 3 meses juntos fora. Realmente foi como o Teco diz, um casamento arranjado, foi um casamento forçado. Eu acho que foi aquela rivalidade, né? Não só pela competição dentro d'água, como dentro com o mesmo patrocinador, né? Uma briga interna dentro do patrocínio e competição, que eles estavam, cada hora um tinha um resultado melhor que o outro, então era sempre essa briga aí, mas eles tinham um bom relacionamento. Rolava uns estresse normal de qualquer relacionamento, né? De estar convivendo muito o ano inteiro. Então no começo foi bom fazer a companhia com o outro, mas com o tempo, que nem todo relacionamento, começaram a surgir as diferenças. Mas ao mesmo tempo, cara, era muito mais também aquela coisa assim, o cara era paraibano e eu sou catarinense, as nossas culturas são completamente diferentes, entendeu? Então, porra, aquela coisa de hoje eu tô afim de comer massa, não, eu quero comer no chinês, me deixa no chinês e vai comer a massa. Puta, daí eu não sou assim, entendeu? Tudo que eu era, ele era ao contrário e ele alcançava o mesmo objetivo e eu ficava maluco com isso, entendeu? Ele chegou a entregar a bateria pra não ficar sozinho no campeonato. A pressão psicológica de eu ter que ficar com ele. Chegou uma hora que a intimidade foi demais. Aí eu berrei, fui falar aí com o Alfa, não dá mais, o Fabinho é muito diferente de mim. Eu não posso mais seguir 1 minuto viajando com ele. Peço desculpas, cara, mas eu vou viajar sozinho, o Fabinho vai viajar com quem ele quiser. Foi quando o Pio entrou. O Pio sossegou a gente, cara. Reaproximou a gente. O Pio fez um papel excelente de reaproximação minha do Fabinho. Você me troca 50? Foi o Santo Pio que segurou a onda no meio, porque o Pio é um anjo, ficava ouvindo de um lado, ouvindo de outro, ouvindo de lado, ouvindo de outro, e ele era o fiel da balança, mantinha a paz ali e a harmonia. Acho que entrei, deu uma amenizada nisso, que ele estava até certo momento no começo tendo um certo atrito com o Fabinho, que eles começaram a viajar só os dois. Depois quando eu entrei, assim, acho que deu uma amenizada, porque eu meio que intermediava ali entre os dois, então acho que foi uma parceria que o Nil, acho que deu uma amenizada assim nisso, que ele estava com muita pressão, responsabilidade em ter que fazer tudo sozinho, que o Fabinho no começo não falava inglês, e ele que tratava de tudo. Depois vieram as esposas, né? As namoradas, as esposas. Aí quando a gente, né, começou a se envolver mais, tal, virou namoro, deu um tempo, 1 ano e tanto, ele foi viajar para uma perna, né, pra perna da Europa e me convidou, falou, vamos. Não, ela é super importante pra mim. Nas horas que eu tô tenso, dando maior força nos altos e baixos, ela tá sempre curtindo comigo, entendeu? E nunca deu pra trás. Até hoje ela nunca deu pra trás em todas as situações que eu passei. Então isso eu admiro muito nela, né? E espero que ela seja assim mais tempo. Cara, a gente é muito cúmplice, a gente briga, claro, a gente tem divergências, né? Lógico, 2 seres humanos, enfim, distintos, né? Cada um com as suas características, cada um com os seus defeitos. A Gabriela, uma personalidade super forte,
A Elka também, uma nordestina arretada, personalidade forte, e aí começaram a conviver e viajar juntos. E aí foi o pau total. E aí era difícil, eu tentava contornar, segurava a onda para manter eles juntos, porque para mim, eles viajando juntos era mais barato, era um carro só, era um apartamento só. Eu acho tão legal saber que eu tive esse brother, entendeu? Ele é aquele irmão platônico, eu acho. Que estava sempre ali, sempre como referência, mas nunca pude usufruir de fato bem bom, porque a gente sempre foi rival na história. Então a gente curtiu meio que platonicamente, entendeu? Eu acho que eles têm mérito, apesar das diferencinhas de relacionamento, eu acho que eles mudaram a história do surf brasileiro. And I think you can go, how did Adriano de Souza get where he is? He started with Fabio and Flavio. Flávio Padarazzi é o 15º do ranking mundial e o atual campeão do WQS. E como é bom ver um brasileiro campeão do mundo. É ou não é, Avelino? Apesar de tudo que ele passa, tudo que é essa crise, existem pessoas que defendem o seu próprio país, ganham títulos por ela, que eu acho que para o brasileiro vale a pena ele acordar um dia de manhã, abrir o jornal e falar assim, pô, somos campeão mundial em alguma coisa. Quando eu entrei no WQS, eu tinha certeza que eu ia ganhar alguma coisa naquilo ali, cara. Para ganhar um título assim é preciso derrotar as maiores feras do planeta. Hoje, Teco é um dos 16 melhores surfistas do mundo. Não passava na cabeça se ia perder ou não ia perder. Eu sempre fui muito convicto. Uma vez que eu ponho uma coisa na cabeça, é difícil mudar a minha ideia. Aquilo foi incrível, assim, foi impressionante. Parece que o Brasil inteiro queria que aquilo acontecesse. Não tinha ninguém no Brasil que não queria que aquilo acontecesse, entendeu? Então, isso nos ajudou muito, eu acho. Então foi muito bacana. Só que, claro, pô, não é né? Aquela etapa, aquele circuito mais importante. WCT é como se fosse o Grand Slam do surf, onde só os 44 primeiros surfistas do ranking podem surfar. Esse, na verdade, é meu ambiente de trabalho. A minha vida é ser surfista profissional. Esses são meus colegas de trabalho, esse é o meu escritório, vamos dizer assim. Teco's a really passionate person and really nice, and always one of the better guys on tour that stood up for the rights of the surfers and really helped a lot of the younger Brazilians that were coming on, you know, kind of guide them and show them the ropes and stuff. And Flavio just had a great backhand style, really beautiful. I think he was influenced by maybe Tom Curran and Marco Calupo. I think I like Flavio. I like the way he turns really fast and tight. He's a goofy like me, and yeah, he's probably my favourite.
seem to have good heats, you know. I can remember, I think, a quarterfinal at the WCT in Rio, and the waves were solid 4 to 5 feet, and it's pretty nice conditions, and really a battle. Like every wave, the lead switched back and forth, and you know, beating someone like Teco in Brazil is hard, you know, because he's got the crowd and the support and stuff. So teve uma vitória muito importante, que foi uma vitória quebra de paradigmas, foi quando eu venci o Alternativa, o país inteiro torcendo por mim. Aquilo me travou, assim, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia raciocinar, não conseguia sentir a emoção de perder ou vencer. Eu estava que nem uma máquina, eu me sentia uma máquina. Todas as vezes que ele teve numa fase muito bem, dificilmente ele conseguia desfrutar completamente aquela fase. Ele conseguia desfrutar ali o pódio e tal, mas ele estava sempre focado. Porque o Teco, ele carregava o Brasil nas costas. As pessoas jogavam essa responsabilidade para ele, de ele ser o cara limpo, de ele ter que provar que o surf era um esporte que não era um esporte de maconheiro, que não era um esporte sujo. O Teco já foi preparado para chegar de igual para igual com os gringos, e ele tinha isso na cabeça, ele acreditava e não mediu esforços para isso. Foi bicampeão do WQS, né, mas teve algumas vitórias importantes no WCT também, desde o início ali conseguindo bons resultados, então isso forçou ele a acreditar que poderia chegar ao título, e ele acreditou até o último momento, eu acredito. E muitas vezes a galera não entende assim, porque eu era tão dedicado, porque eu era tão concentrado. Cara, no fundo eu tinha o que provar, tá ligado? Era uma coisa familiar, pessoal minha. Quando eu falei que isso, ele teria que tentar por uns 3 anos se sobressair no esporte, e se isso não desse certo, ele voltaria a estudar. Eu acho que foi a grande alavanca do sucesso dele, foi o fato de a gente não acreditar. Talvez se ele não tivesse feito aquilo, eu não quisesse tanto, entendeu? Eu tinha algo para provar para alguém, que não era o surf brasileiro, a mídia ou coisa, era muito mais pessoal a minha parada. Mas enfim, a vida em si, né, cara, ele vai vendo que ele viu depois que, pô, que não precisava ser daquela forma, e eu acho que foi quando ele relaxou mais, quando ele conseguiu ter os melhores resultados dele, né? Aquela vitória dele contra o Kelly Slate lá em Rossegor, no momento que o Kelly estava no auge, assim, surfando muito, mostrou isso. Yeah, Teco, he's a good guy, very outgoing, very, I don't know, he's always happy. Good surfer, you know. I think the first contest he won on tour, he beat me in the final in Hossegor, 94. Aí eu fui apertar a mão dele depois da bateria, ele segurando a minha mão, eu falei, congratulations, good hit, huh? Aí ele falou, yeah, same to you. Aí quando eu fui tirar a mão, ele puxou minha mão, olhou bem nos meus olhos e falou, it won't happen again. E largou a minha mão. Não vai acontecer de novo, ele falou. Aí ele me ganhou 3, 4 vezes seguida, né? Depois daquilo ali, de combination e tudo. Aí depois caímos na final de Rossegor em 94. Eu ganhei dele, acabou a bateria, ele veio me cumprimentar na maior inocência, na educação, parabéns, você ganhou o campeonato, não sei o que. Ele foi tirar a mão, eu grudei na mão dele, puxei, olhei pra cara dele. It did happen again, brother. Aí larguei a mão dele, tirando uma onda, ele, fuck you. Foi muito engraçado, cara. Aquilo, tu não pode chegar e brincar comigo desse jeito, bro. Eu posso ser muito pior que você, cara, mas eu vou dar um jeito. Nem que eu mordo a tua cordinha, eu passo um azeite na prancha. Eu vou ter que fazer alguma coisa, mas eu não vou deixar barato, entendeu? Passou? Era o Neco que tava na bateria dos brasileiros, acabou de quebrar a bateria, botou os caras pra correr. Garoto. Valeu, bom garoto, obrigado, amor. Me liga, quando tiver resultado me liga, tá?
anda quebrando lá atrás, mano. Ó, isso tudo já é parte do campeonato. Esses são os quiosques que a gente acerta com a galera local. Isso tudo aqui é uma área federal onde nós estamos andando, viu, cara? É a área do porto. Aí eles liberam pra nós. O diretor do porto libera pra nós. Como é que foi a bateria ali? Legal, cara. Achou as ondas direto, um pouco na pressão, né? Fiquei um pouco atrás no começo, aí até o final. Depois no final foi um 8 e pouco ali pra tirar, complicado, né? Então, graças a Deus eu tirei o 5 por um 6,60 e deu pra dar um... Um é água, outro é o vinho, né? Isso aí é notório, não dá pra... Todo mundo percebe. Eu e o Neco, a gente sempre teve... sempre foi muito diferente, desde pequeno, cara. Eu tenho 1 ano e 10 meses de diferença pro meu irmão mais velho. Eu tenho 5 anos e pouco, 5 anos e 4 meses de diferença pro Neco. Uma diferença meio grande, eu era muito colado no Charles, assim, quando o Neco chegou, eu deixei de ser o caçula, eu virei do meio, então fala aquele ciúme. Muito mais por minha causa, assim, que essa coisa ficou mais separada do que por causa dele. Mas ele daí passou a ter o mundo dele, e nunca deu muita bola porque eu fiz, entendeu? Eu no começo eu acompanhava mais porque eu já ia com o Avelino Bastos, que é uma pessoa responsável por toda a nossa história de base, de estrutura. E no começo ele, como o Teco já estava no caminho, ele me trazia junto para acompanhar, para saber me espelhar, né? Então a gente ficava muito mais atento e muito mais junto. E ele cuidava de mim porque ele ainda era meu irmão mais velho, eu ainda era gurizão, criança. Grande parte de grandes momentos que eu não posso me esquecer, que o Teco fez parte de chegar ali na hora e falar: sou irmão mais velho, chega aí, vou te ajudar, vamos embora. Né? É isso aí, o Neco acabou de vencer a bateria, chegou na última hora e conseguiu vencer, sofreu muito bem. Caiu numa onda ali no final, eu como irmão mais velho vou puxar a orelha dele depois. Mas ele surfou muito bem nas outras ondas e merece os parabéns. O Avelino contava pra mim que o Neco podia ir mais longe pela irreverência do Neco. Ele não imaginou que o Neco ia se rebelar ao ponto de não querer mais saber do Avelino em si. Aí é que pegou, cara. Aí pegou, foi aí que o Neco criou a independência, então toda vez que ele ouvia falar do Teco, aquilo era o aviso de que ele tinha que ser o oposto do Teco, entendeu? Se o Teco era certinho, ele tem que ser todo errado, e ele ia provar que ele podia ser campeão todo errado. E o Neco era altamente disciplinar em querer se mostrar rebelde, se mostrar contra a cultura o tempo todo. Eu sou o primeiro fã, né, cara? Porque tudo que eu sei, e todo o aprendizado, e todo o espelho, e toda a trajetória, ou o rastro, ou aquela pessoa que sempre teve nos meus olhos, na minha frente, foi ele. Like the trees, I need light to grow. The waves around the sea, you and I will always roll. You open up your mind and you just might be free. You open your eyes and you might see me. Man, a hard time, this is a hard time situation. Living in a hard time situation, hard time situation, that's just what I'm in. This hard time situation, living in a hard time situation, hard time situation, that's just where I'm in. Quando de fato eu saí da Hang Loose e fiquei só na Tropical,
Isso foi porque o Avelino já vinha há uns 5 anos tentando me convencer disso, tentando arranjar o que eu precisaria para poder sair da Hang Loose. Ele queria muito isso. Nós estávamos num bom momento de marca de Tropical Brasil e num determinado momento que os negócios estavam indo super bem, surgiu a oportunidade de ele vir para dentro da Tropical Brasil. Mas o Teco, ele tinha muito firme na cabeça dele que ele queria sair, que ele tinha um projeto com o Avelino. Eu falei, Teco, você está fazendo um favor para mim, porque você está no final de carreira, tudo bem que você deu, foi uma época que ele deu um upzinho. Quase 7 anos depois de ter conquistado pela primeira vez o título mundial WQS, Teco Padarates reassume a velha forma. É o único brasileiro bicampeão do circuito. Ele voltou com tudo, mas ele já estava com 28 anos, não sei quantos anos. E na época o surfista se aposentava mais cedo. Eu falei, para mim, como empresário, você está me fazendo um favor, você está me tirando essa responsabilidade da gente fazer projetos futuros, mas você está fazendo uma tremenda cagada. Fica com a gente tem muita história, tem muita coisa para fazer, mas ele resolveu sair. Quando a proposta aconteceu, eu falei, cara, Avelino, você tem certeza disso, cara? Eu também sempre quis surfar com uma pranchinha só com um adesivinho do Tucano no bico, porque eu achava legal, porque foi ali que eu comecei, entendeu? Mas, pô, você tem certeza, cara? Eu vou cobrar caro, brother. Eu tô dando a minha segurança em troca desse sonho, mais um sonho nosso. Será que já não tá bom? E ele falou, não, mas vai ser a jogada da vida e pai, não sei o quê. E eu... Pô, ele é meu amigo, entendeu? Ele fez tanta coisa boa, ele acertou tanto. Que eu não podia, se eu dissesse que não, eu ia estar duvidando do cara que mais acertou comigo a vida inteira, cara. Eu me vi um pouco sem opção, sabe? Não porque ele me impôs isso, não. A situação me colocou sem saída, cara. E eu acabei seguindo. E eu acredito que foi uma das grandes mancadas que eu dei na vida. Não conseguimos atingir os objetivos que a gente gostaria de ter atingido. Eu não consegui atingir os meus, né, naquele modelo de negócio. Acho que ele também não atingiu os objetivos que ele gostaria de ter. Mas a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Ele optou por outro caminho, podia ter dado certo, que eu achava que podia estar. Eles estavam com a Tropical Brasil, eles tinham um projeto interessante. Era uma época que as marcas brasileiras estavam super reconhecidas, mas aí por diversos erros que aconteceram no caminho, o projeto deles não virou e o Teco ficou arrependido, mas estamos aí. Eu procuro não pensar nisso não, porque ao mesmo tempo, numa mancada, você aprende muito, cara. Porque na derrota que tu aprende mais, na vitória tu te embriaga, na derrota você aprende cada detalhe que você fez errado. Aliás, você não consegue esquecer dos detalhes que você fez errado. E eu nunca vou esquecer dessa mancada, entendeu? Eu fiz uma mancada na vida, eu cometi um erro. E assim como qualquer pessoa capaz de cometer um erro, eu também cometi. E para falar ainda mais profundo, eu acho que eu não me perdoei direito sobre esse erro, entendeu? Eu fiquei muito puto por muito tempo, assim, por ter deixado isso acontecer, cara. Será que é assim que a história vai ser contada? É assim que a história vai terminar? Incrível, né? Saber que ela vai terminar assim. Mas que seja, né, cara? Seja do jeito que tiver que ser. Dizem que o carro, quanto mais ele desce, melhor, porque mais velocidade ele pega para subir mais alto na volta, né? É assim que a gente acredita na vida, que a vida é um up and down, né? Uma vez que você pratica o yoga, você vai ver que tem a ver com descobrir-se. Quando eu comecei a descobrir quem eu era e o que me movia, entendeu, cara? Eu comecei a ver que o que me movia era articular as pessoas, era unir as pessoas, unir desafios. Quanto mais difíceis, mais saborosos, mais legais. Aí eu vi que não era no surf que eu queria fazer isso. Eu tava de saco cheio de tudo, todo mundo sabe. Eu entrava num avião, chorava daqui até lá. Todas as baterias, 100% das baterias eu vomitava dentro d'água durante 3 anos. Lembro desses momentos, exatamente desses enjoos, quando ele saía da água e dizia, caramba, cara, quase vomitei de novo, não sei o que. Eu falei, mas como assim? O que houve? Tu comeu? Ninguém percebeu isso. Na real, não cheguei a perceber muito isso não. O que eu percebi é que esse bicho botava muita pressão em cima dele, sacou, velho? Por todo aquele lance da preparação, talvez, não sei, do fundo dele mesmo. E às vezes não conseguia atingir a expectativa e aí ficava difícil, né, cara? Mas eu lembro que no começo também,
primeiro ou segundo ano. Eu lembro que algumas etapas, quando ele estava indo super bem, ele ficava muito tenso, assim, às vezes não conseguia nem comer antes da bateria, ficava um tempão sem comer. Ele tinha esse lance que dá uma travada nele, mas ele continuava e mesmo assim conseguia se dar bem nos eventos. Eu não sei explicar isso direito, assim, exatamente, mas foi uma sensação física de angústia, cara, tão grande, de querer não estar ali e não ver um caminho curto para essa solução, entendeu? Para a solução desse problema. Eu queria estar em outro lugar, pra mim eu já queria chegar no final da história toda, porque eu já sabia qual era o final, eu não ia ser campeão mundial mais. Teco deve saber hoje qual foi a deficiência dele, tipo, de repente ele não batalhou, mas eu acho que uma coisa que ele também deveria ter feito e não fez, tanto eu quanto ele, era ter viajado mais ainda para fazer quilometragem em onda de qualidade. Mas quando eu percebi que eu não ia mais ser o campeão do WCT, que é o que faltava, porque eu percebi isso, eu percebi que eu não tinha bagagem o suficiente em ondas de verdade para estar íntimo naquela situação a ponto de ganhar do Andy Aros, do Kelly Slater, de quem fosse. Desculpa, eu admito, eu não me preparei para aquelas ondas. A gente nunca imaginou que o circuito fosse para aquelas ondas. Se você pensar que eu entrei no circuito e competi contra Mark Richard e Shaw Thompson, aí você vê o quanto eu entrei lá atrás, entendeu? Porque essa galera toda não competiu com esses caras, eles já tinham abandonado o circuito estava se transformando, ele acaba que o circuito da SP se transformou na nossa mão, na nossa geração, entendeu? Quando eu estava lá na mesa da SP, foi quando a gente montou a WPS, foi quando a gente exigiu que as etapas fossem para lugares paradisíacos de altas ondas, que isso é que ia vender nossos patrocínios, que ia dar as imagens e ia credenciar o melhor surfista do mundo como de fato o melhor surfista do mundo nas melhores ondas, e não o melhor surfista do mundo no beach break. Chegou numa hora em que eu tinha que fazer algo que eu não estava mais afim, aquilo me corroeu por dentro. E não era só não estar afim, era o saber que eu era jovem e tinha chance de fazer várias outras coisas, e algumas delas eram fascinantes. Estava ali na minha frente, eu só não podia porque eu tinha que ser campeão mundial, cara. Aí eu comecei a perguntar pra mim mesmo, mas será que de fato eu queria ser campeão mundial como eu fui 2 vezes? Eu já fui campeão mundial 2 vezes, não, mas tem que ser no WCT. Mas quem disse que tem que ser no WCT? Quem disse que eu tenho que ser campeão mundial de novo? Eu acho que o sacrifício que eu vou fazer e a chance que eu tenho de conseguir isso, talvez eu não queira pagar, não quero. Tô a fim de fazer outra coisa, começar do zero, outra parada e conquistar outra coisa bem grande, mas que fosse outra coisa. Que eu pudesse ser o ator principal de novo num outro objetivo, que não aquele. Então, isso é muito pessoal, entendeu? É muito pessoal, não espero que as pessoas entendam 100% do porquê que eu fiz isso, mas a gente faz coisas que não tem muito porquê. E eu não me arrependo, eu não tô aqui lamentando de maneira alguma, eu adorei a decisão que eu tomei, cara. Eu tô grato por ter feito isso, porque eu acho que o período que eu mais aprendi a ser homem na vida foi justamente quando eu larguei a competição, levantei a espada de independência e falei, eu vou arranjar uma maneira de viver de outra forma e ser feliz. Mas é um figuraço, eu admiro muito ele não só como
amigo e como competidor, mas como homem, como profissional que teve visão para, no término, quando se anunciava o término da carreira de surfista profissional dele, vislumbrar outros horizontes, seja através da música, né, ou seja através de vislumbrar a possibilidade de estender essa participação dele, continuar no meio do surf profissional, adquirindo uma das licenças, uma das 10 licenças da elite do surf mundial. Sempre vi ele no lance da infiltração ali na SP, né, cara, na parte política. Então, assim, pra mim, eu sempre visualizei que ele estaria ali do lado da SP também, pós-carreira. Yeah, he's always been like wanted to be in control of a lot of stuff, and he became a surfers representative, and then he was on the ASB board for many years and represented the surfers very well and the events very well. Now he's still involved with events, so he always wants to be up there, being in some sort of figurehead position up top there, so that's good, and he knows how to do it and he knows what to do, so good on him. Primeiro campeão mundial da WQS, um atleta brasileiro que ficou anos e anos nessa elite do surf mundial. O Teco Padarates aqui de Santa Catarina vai acompanhar conosco. Basicamente, queria passar para o Teco uma pergunta. A gente está vendo uma invasão de novos valores dentro do circuito mundial, um ataque dessa nova geração, New School, que o pessoal chama, manobras aéreas progressivas. Como é que você está vendo esse atual estágio do surf mundial? Bom, eu acho muito interessante que essa final retrata bem o resultado disso que você acabou de falar, né, Bucão? E o mais interessante é que o Jadson é um símbolo desse surf moderno, desse surf de manobras que estão sendo inventadas há pouco tempo, mas o percussor dessas manobras todas é o próprio Kelly Slater. Apesar de ser de uma geração passada, ele foi o percussor, provavelmente o grande criador dessas manobras todas, né? E haveria, de uma certa forma, um certo duelo particular nessa qualidade de surf de cada um. Ok, vamos dar início, autorizados. Let's go, guys. Let's go! 5, 4, 3, 2, 1. Eu tava 6 meses sem surfar, com 87 quilos, sedentário, dentro de casa, não fazendo nada, reclamando da vida, e de repente chegou o Guga com a caranga dele, cheio de prancha dentro, e já dizendo assim, ó, já falei com a tua mulher, eu sei que tu tá liberado, cara, tu vai entrar no carro, tu não tem desculpa, nós vamos surfar hoje, agora. Entra no carro agora. Eu vou te levar na marra pra tu surfar, porque eu não posso permitir que você vai ficar dentro de casa aí guardado, velho. Então, cara, de volta ao batente. Quem diria, até nem pensei que eu fosse fazer isso de novo, mas as borboletas no estômago voltaram. Vamos nessa. Na beira do mar. Estamos em Saquarema, fui convidado para correr o Master, Brasileiro Master aqui em Saquarema. E, pô, voltar a competir, tá todo mundo aí, cara. Deu até aquele friozinho na barriga gostoso que dá, sempre antes da bateria. Ela quebrar assim de trás, sozinha. E ver ela quebrar assim de trás, tão linda. E ver ela quebrar assim na paz, sozinha. E ver ela quebrar assim na paz. Vai na croa, vai na boa, da série que arraso demais. Se arraso demais, dá pra você vir brincar. De ver ela quebrar assim de trás, sozinha. De ver ela quebrar assim de trás. Muito legal encontrá-los hoje, assim, lembrar que a gente tava em Gilende, lá no mar de 10, 12 pés, lá pegando juntos, cara. É muito bom lembrar, entendeu?
Mas a gente não pode viver do passado. Eu aqui já tô no meu próximo desafio. Já tô lá na frente querendo, pô, alguma coisa a mais, entendeu? Flavio Padarats, everybody on the drums, man. A música foi a primeira coisa que ele conheceu, na verdade. Antes de subir numa prancha, assim, não é que subir numa prancha, mas antes de ele começar com a função de surf, como treinar, ser o esporte que ele queria seguir, a música já era muito mais presente. Aquela coisa ficcionada, quando ganhou o primeiro LP da tia dele, que ele ganhou do Pink Floyd, sabe? O Teco sempre foi muito ligado à música, assim. Uma das grandes virtudes que me fez também admirá-lo, essa coisa, ele gosta da música, ele gosta de arte, a música principalmente, a gente aprendeu muita coisa junto ouvindo música. O meu inglês que eu falo hoje, além das viagens, foi muito de ler letra de música junto, e ele me traduzia pra mim, eu anotava. Nossa, são momentos assim, a gente lembra de umas coisas, é muito engraçado. Always ride with your faith, always hope to be brave, and now you are waking up to me. It's business time. Teco, eu queria fazer uma pergunta para você agora, em relação à sensação que você está sentindo em trazer de volta para o Rio de Janeiro uma etapa do circuito mundial da divisão principal, você que já venceu uma etapa aqui em 1991 e agora vê o outro lado da moeda como organizador. Qual é a sensação que fica para você, Teco, hoje em dia organizador desse grandioso evento aí? Hoje a sensação é de dever cumprido, cara, entendeu? Eu espremi o que eu tinha que espremer de uma laranja, agora eu vou espremer um limão.
Eu mudei isso, cara, eu tinha a visão de seguir outro sonho, entendeu? Esse negócio de ser surfista, campeão do mundo. Alguém botou isso na minha cabeça quando eu era moleque e eu abracei com garras aquilo ali, entendeu? Vou te falar uma coisa aqui de surfista. Se o Adriano, se vier o Miguel Buco, se vier qualquer que seja o próximo campeão do mundo brasileiro, foi por causa desse seu negócio. Você mostrou pro brasileiro que pode ser um campeão mundial. Isso vai ser interessante pro futuro do brilho das próximas gerações, porque quando a gente via Teco, Fabinho, quando a gente via Picuruta, a gente via aqueles nomes que fizeram a grande base do começo, e de repente veio o Teco, Fabinho, agarrou o bastão e carregaram isso, 10, 15 anos, e de repente veio o Petros, veio o Guilherme, e veio o Neco, e veio o Renan, veio aquela história toda. Então, quer dizer, a gente não pode perder esse rastro, né? O caminho a gente tem que deixar ele bem aberto para que as próximas gerações que estão vindo vejam que é um caminho aberto, que eles podem passar correndo e que eles vão chegar muito mais longe do que aqueles caras que ainda não acreditam que o Brasil... Jadson, Medina. Eles estão vindo, é questão de tempo. O Adriano ganha esse ano. Caralho, é por isso que vale a pena, cara. É por isso que vale a pena. Adriano Mineiro! Recebendo o prêmio do secretário-chefe do gabinete do prefeito Eduardo Paes. Aê, Mineiro! Notícia, galera, a melhor notícia é que o Mineiro acaba de assumir a primeira colocação do ranking, junto com o Joe Parkinson. Novo líder do ranking mundial, primeira vez na história, Adriano Mineirinho. Eu queria que as pessoas soubessem que eu sou um cidadão comum, cara, como todos os outros, principalmente na personalidade, na vontade de querer ser feliz. Acho que todo mundo quer ser feliz e eu também, cara, entendeu? Eu quero muito ser feliz todo dia. Eu tô querendo prometer pra mim mesmo que daqui pro resto da minha vida eu não vou passar um dia inteiro triste. Eu queria agradecer meu pai por ter me ensinado a humildade, por ter me ensinado a ser uma pessoa verdadeira. E eu sempre vou estar do seu lado, assim, e eu acredito em você, espero a gente sempre ficar juntos. E sempre fazendo as coisas certas e fazendo bem, não só pra si mesmo, mas pra todo mundo à volta. Um beijo, te amo. Aprendi muito contigo, cara. Amém. Muito grato a você. Mas eu posso pedir uma coisa? Não vamos terminar aqui, não. Pelo amor de Deus. É muito legal, cara, a gente olhar pra trás assim. Não é nem olhar pra trás, olhar um pro outro hoje assim, ver, apesar dos nossos cabelos brancos. Os pés de galinha. Aí os nossos pés de galinha, a gente sabia que, cara. Chicken finger, como é? Que a gente de fato realizou alguma coisa. Chicken foot. Chicken foot. Que a gente de fato, os pés de galinha aqui, realizaram alguma coisa, cara. Hoje eu posso dizer com toda certeza da minha vida, é o melhor
amigo que eu tenho. É o Flávio Padarates. O Teco, graças a Deus, passou. Hoje eu tenho o Flávio. Mas eu acho que esse meu espírito meio menino maluquinho, que nem o Danny Boy me chama, eu acho muito engraçado, é esse espírito que me levou a todos os lugares que eu cheguei. Então, pô, se deu certo até agora, não vai ser agora que eu vou mudar o jogo, né? Eu tive uma vida incrível, cara. Me considero um cara milionário, meu. A qualidade de vida que eu tive até hoje, cara, tá louco, meu. Tá louco. Acho que hoje em dia ainda existe muito preconceito pra cima do surfista. Melhorou bastante. Há um tempo atrás, quando eu comecei a surfar, era muito pior. Eu acho que o Brasil hoje em dia é o país que mais cresce dentro do surf, entendeu? A maioria das empresas agora tá botando a molecada para viajar, já para conhecer essas outras ondas já nessa idade. Uma coisa que a gente sempre falava que tinha que ser feito. Legal isso daí, né, Peter? Não, isso é alucinante. É o que sempre tinha que ter, é o que tem que ser feito com um atleta brasileiro, com a nova geração brasileira, e não é feito, né? Primeiro, muita dedicação, tem que surfar bastante, ter paciência, né? Tem que ter talento e, principalmente, não pode deixar a escola. Flávio Teco Padarates é o segundo brasileiro melhor classificado no WCT. Ele é uma pessoa, sei lá, acho que como qualquer outra pessoa, sem ser famosa, sem ser ídolo. Acho que a última coisa que eu vou fazer agora até a virada do ano é surfar. A não ser pegar umas ondinhas na Joaquina lá pra rever os amigos, né? Provavelmente jacaré. E quem se poupa? Preferiu não entrar na água como os outros competidores que aguardavam a vez no evento principal do circuito brasileiro de surf profissional. O Teco se chocou com a prancha e levou um pequeno corte no pé esquerdo. Levou 2 pontos e vai fazer a estreia na competição com uma botinha de borracha para proteger o corte. Minha cordinha prendeu numa pedra, né? E eu fiquei preso nas pedras com a cordinha que amarra no pé e não sabia o que fazer, entrou a série. Bom, a gente soube dessa notícia trágica aí da suspensão do Neco durante as etapas do WCT e do WQS no restante desse ano de 2005. Eu não me considero um cara rico financeiramente, entendeu? Mas me considero um dos caras mais ricos do mundo em curtição. Eu curti muito a minha vida até hoje. Tô curtindo e quero curtir ainda muito mais. Eu pretendo fazer até a hora que não der mais pra passar a bateria, né? A hora que não tiver mais jeito, não der mais pra ganhar, não der mais pra crescer dentro do surf, daí a gente pensa em fazer outra coisa, né?